em razão do mês de missões da IPB, nós vamos fazer uma série de sermões no mês de agosto referente a esse tema. Nós já temos trabalhado, na verdade, estamos trabalhando sobre os atos do Cristo vivo, não é verdade? Nós demos uma pausa, mas nós vamos continuar no livro de Atos. Nós vamos realizar alguns sermões, algumas mensagens no livro de Atos, mas com o direcionamento mais específico para missões. E nós vamos, neste ínterim, trabalhar o texto que está em Atos, capítulo 8, dos versículos 4 até o versículo 25. Atos, capítulo 8, do 4 ao 25. Como Cristo faz o Evangelho florescer em lugares improváveis. Gravem isso, meus irmãos. Como Cristo faz o Evangelho florescer em lugares improváveis. O texto para nossa meditação, reflexão, é este aqui. Contudo, eu vou apenas ler o versículo 4 e depois nós vamos, à medida que nós precisemos aqui, nós vamos avançando. Perfeito? Então, o verso 4 apenas diz assim: Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando o Evangelho. Oremos uma vez mais. Bondoso eterno Deus, nós te agradecemos pelo fato de termos aqui a tua palavra, Deus, diante de nós. E podermos lê-la, estudá-la, meditar, ó Deus, nas tuas verdades. Agora, Deus, nós rogamos que o Senhor nos ajude na compreensão da tua lei, da tua verdade, a fim de que nós venhamos, Deus, a absorvê-la e, uma vez compreendendo-a, nós venhamos a servir ao Senhor e viver a nossa vida de acordo, em conformidade com a tua verdade. Faça isso, ó Deus, por amor do teu nome e para a edificação da tua igreja. Assim nós oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Meus irmãos, o que acontece quando obedecemos a Cristo, contudo essa obediência não nos leva ao conforto, mas nos leva à perseguição, à hostilidade, à oposição. Não é incomum, meus irmãos, nós vermos irmãos da igreja que pensam que, em razão da sua fidelidade a Deus, deveria resultar em uma vida com menos sofrimentos. Não é incomum nós conversarmos com pessoas que se dizem cristãs e, pelo fato delas pensarem que elas são fiéis tanto quanto dizem, não é verdade, que Deus deveria de alguma forma fazer com que o resultado da vida dela fosse ter menos sofrimentos, menos agruras, menos aflições, menos provações. Nossa, eu faço tudo certo, meu Deus do céu. Eu faço tudo certo, eu não minto, eu não roubo, eu não mato. Eu estudo a Bíblia todos os dias. Eu venho para o catecúmenos, eu venho para o culto todos os domingos, eu dou meu dízimo. Por que que Deus permite que eu passe por essas aflições? É uma pergunta legítima, não é? Embora as motivações sejam erradas. Mas é uma pergunta legítima, meus irmãos. Mas as Escrituras respondem de maneira muito diferente daquilo que a nossa geração costuma pensar. Porque, irmãos, no reino de Deus, como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra aqui. Na lógica do reino de Deus, fidelidade não é sinônimo ou ausência de sofrimento, de forma nenhuma. Na lógica do reino, a fidelidade ela não nos livra da cruz, muito pelo contrário, ela nos leva a carregar a cruz, a nossa fidelidade. A lógica do reino é essa. O valor da nossa missão, irmãos, ela não repousa na ausência de dificuldades, de sofrimentos, de provações, de forma nenhuma. O valor da nossa missão está em permanecer fiel apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos.
É permanecermos fiéis àquele que nos chamou e àquele que disse que haveria e há de completar a boa obra que ele começou na igreja dele. Nisto deve repousar, sim, a nossa fidelidade, em saber que ela não depende de mim, ela depende de Deus, depende do nosso Senhor. E é exatamente isso que Lucas aqui, meus irmãos, no capítulo 8 de Atos, ele deseja nos ensinar. Nós já vimos isso. Desde Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus já havia prometido aos seus discípulos que quando descesse do céu o Espírito Santo, que eles estavam aguardando no cenáculo, eles seriam revestidos de poder, ou seja, seriam capacitados, habilitados para serem o quê? Testemunhas eficazes de Jesus Cristo. E vocês lembram onde começou isso? Onde começaria, segundo a geografia ali que nós temos naquele versículo? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora, o que é interessante, aqui no início do capítulo 8, final do capítulo 7, nós temos então, digamos assim, essa nova fronteira. Porque até o final do capítulo 7, do capítulo 2 até o final do capítulo 7, nós temos o quê? Os apóstolos, os discípulos, testemunhando aonde? Em Jerusalém. Veja comigo rapidamente o versículo de 1 a 3 do capítulo 8, só para que nós nos localizemos aqui. Diz assim, ó. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da onde? Da Judéia e Samaria. Até aqui, meus irmãos. Então, está começando uma nova etapa na progressão, na expansão da igreja do Senhor. Até o final do capítulo 7, nós temos, então, a expansão da igreja em Jerusalém. Só que eles foram dispersos. Qual foi a razão deles terem sido dispersos? A morte de Estevão. Porque do capítulo 6 até o final do capítulo 7, nós temos ali a narrativa de que Estevão foi preso. Estevão, juntamente com Filipe, que foi um dos 7 eleitos diáconos lá no capítulo 6, para cuidarem das viúvas helenistas. Então nós temos no capítulo 6, até o final do capítulo 7, nós temos ali Estevão sendo preso, Estevão sendo julgado, Estevão sendo condenado, e Estevão, veja comigo o versículo 59 do capítulo 7. 59 e 60. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras adormeceu. E é digno de nota aqui de rodapé, né? O início do versículo 8. Saulo consentia com sua morte. Então, antes de nós chegarmos aqui a essa nova fronteira, Judéia e Samaria, nós temos essa narrativa aqui de Estevão, que foi o que desencadeou o quê? A perseguição, a dispersão, não é? Daqueles que estavam em Jerusalém e, portanto, estavam cumprindo assim com o propósito de Deus no avanço da igreja. Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora, venhamos e convenhamos, irmãos, parem e pensem comigo, nós, humanamente olhando. Jerusalém, começou por Jerusalém. Eu não sei se eu já preguei aqui o capítulo 4, acho que não, né? Porque no capítulo 4 nós temos a primeira prisão ali, de Pedro e João. Depois no capítulo 5 nós temos uma segunda prisão deles. E aí eles são soltos e saem alegres, regozijados por terem sofrido os açoites por causa do nome de Jesus Cristo. E aí no capítulo 6 nós já temos a morte de Estevão. A igreja estava em expansão. Era ou não era de se pensar, será que eu vou ser cristão? Será mesmo que eu vou ser cristão? Então é de se pensar, meus irmãos, que neste momento aqui da história só poderia ou parecia o início da derrota da igreja. Parecia que a perseguição aqui finalmente havia conseguido impedir o avanço da igreja. Mas veja, irmãos, a lógica do reino. O que, aos olhos humanos, foi perseguição, na providência de Deus foi o quê? Missionários foram espalhados.
Porque o que eu li no versículo 4? Os que foram dispersos iam por toda a parte pregando o evangelho. O Sinédrio tentou fazer com que o evangelho fosse impedido. Inclusive, as autoridades, judaicas dizem para Pedro, não falem mais este nome aqui. Vocês não vão pregar mais este nome aqui. Julguem vocês mesmos. Se nós devemos obedecer vocês ou obedecer a Deus. Ele fala isso no capítulo 4. Então veja, o Sinédrio tentou calar a igreja. Mas dentro dos planos soberanos de Deus, a perseguição foi a providência para que missionários fossem espalhados e propagassem o evangelho do Senhor. Eu fazendo esse sermão aqui, eu me lembrei de uma frase de Tertuliano. Tertuliano disse assim, ele resume essa realidade que nós estamos falando aqui, dizendo o seguinte, o sangue dos mártires é a semente da igreja. E hoje, irmãos, nós vamos ver aqui como Cristo continua fazendo o evangelho florescer nos lugares mais improváveis. Como que isso acontece? Lucas, aqui no capítulo 8, vai nos responder essa pergunta. E em primeiro lugar, o que nós vamos ver aqui a respeito de que Cristo faz o evangelho florescer em lugares improváveis, é que Cristo, ele faz florescer pela proclamação fiel do evangelho. Não tem outro jeito. É pela proclamação, em primeiro lugar, fiel do evangelho. E aí eu convido a amada igreja a virem comigo dos versículos 5 até o versículo 8, que diz assim, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo-os os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então Lucas aqui nos apresenta um outro personagem que foi disperso por causa da perseguição, era um dos diáconos, o evangelista Filipe, que ele sai disperso aqui, anunciando a palavra de Deus. Mas vocês perceberam no versículo 5 para onde ele foi? Ele foi para Samaria, ou seja, um lugar improvável. Durante séculos, meus irmãos, judeus e samaritanos, eles viveram separados pela hostilidade, pelo preconceito, ou pelas divergências, diferenças religiosas. Mas veja, aquilo que parecia aqui improvável aos homens, fazia parte do plano de Deus. Fazia parte do plano eterno, soberano de redenção para alcançar os samaritanos, meus irmãos. Antes mesmo, nós já temos aqui que Samaria, antes deste evento aqui, de que Samaria havia recebido a palavra do Senhor. Vocês lembram deste evento lá em João capítulo 4, quando alguém passou por Samaria, indo em direção a Galileia, e parou num poço e conversou com uma senhora que estava lá. E depois daquele ocorrido, o que aconteceu? Ela então reconheceu Jesus como o Messias que viria, adorou ao Senhor e ela sai na pernada e fala para os samaritanos a respeito de Cristo Jesus. Os samaritanos, diz a palavra de Deus ali, que eles creram em Cristo Jesus. Isso está lá no versículo 42 do capítulo 4, quando eles dizem assim, este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então os samaritanos já tinham aqui recebido a palavra de Deus. Agora eles estão sendo evangelizados por Filipe. Mas o que é interessante no versículo 5 ainda, irmãos, veja o que o Filipe faz. O que ele faz? Ele diz, é dito o registro aqui de Lucas, que ele vai para Samaria, mas ele vai e anuncia Jesus Cristo. Eu acho linda essa frase, porque só diz assim, anunciava-lhes a Cristo Jesus. Lucas registra de uma forma resumida isso, e é muito interessante nós pensarmos
nessa questão, porque nós não temos hoje como mensurar a dificuldade que eles estavam passando depois de verem alguém sido morto, não é, a pedradas. Saulo consentia, e se você for, vai rapidamente só para o versículo 3 do capítulo 8. Saulo, né? E veja, Saulo e Paulo não são dois nomes diferentes, é que um é judeu, o outro é romano. Então veja, versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então veja, irmãos, aqueles que não foram encerrados, não foram presos, foram despertos. Eu vou deitar o cabelo daqui, porque daqui a pouco vão me pegar, eu não sei o que vai acontecer comigo. Então eles saíram, mas eles não saíram com sua boca fechada. Eles não saíram assim. Saíram promovendo a palavra do Senhor. E é dito então que Filipe, ele organizou grandes eventos. É dito aqui que Filipe, ele realizou um grande projeto social. Que ele adaptou, quem sabe, a sua mensagem, não é? Para que os samaritanos fossem conquistados por Cristo Jesus. Não, ele não fez nada disso, irmãos. Ele simplesmente pregou Cristo Jesus. Ele não deu o testemunho dele, ele não falou nada diferente do que as Escrituras pedem para que nós assim façamos. Preguemos Cristo Jesus. Então anunciou a Cristo. Irmãos, isso continua sendo ainda o coração da missão da igreja. Anunciar Cristo Jesus. Todo o holofote tem que ser para a obra e pessoa de Cristo Jesus. É para isso que nós estamos aqui, irmãos. A igreja, ela não deve anunciar filosofia. A igreja não deve anunciar ideologia. A igreja não deve anunciar prosperidade. A igreja não deve anunciar a si mesma. A igreja deve anunciar uma única pessoa, Cristo Jesus. Foi isso que Filipe fez, anunciou Cristo Jesus. E por que ele anunciou Cristo Jesus? Porque ele não anunciou a si mesmo? Por que ele não anunciou a igreja? Porque ele não anunciou qualquer outra coisa? Porque só Cristo tem poder para nos salvar. Só Cristo tem poder para salvar pecadores nos lugares mais improváveis que você e eu estamos, irmãos. Se nós tivermos que falar do nosso testemunho em lugares onde nós cremos que pessoas são hostis à palavra do Senhor, e por causa do meu relato, da minha narrativa, do meu histórico de vida, ela vai se converter, nós estamos redondamente enganados. Ela vai se converter pelo poder do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, anunciando Cristo Jesus, porque só Ele salva, irmãos. Aí veja, quando Filipe anunciou Cristo, e é taxativo, é ponto pacífico, o que acompanhou Filipe, é dito que as multidões atendiam ele, ouvindo e vendo então as coisas que ele realizava, os sinais que ele operava. Diz aqui o versículo 6, os sinais acompanham Filipe, confirmando exatamente a pregação dele. Cristo Jesus. Agora, irmãos, é bom que se diga, os milagres nunca ocupam o centro da narrativa. O destaque aqui não são os milagres. Eles apenas confirmam a palavra que foi anunciada por Filipe. O centro da narrativa, todo o centro da narrativa é Cristo Jesus. É Cristo Jesus, meus irmãos. Aí veja como é que Lucas encerra isso aqui, que eu acho magnífico, porque ele diz assim, versículo 8, e houve grande alegria naquela cidade. Percebam o que ele diz. Primeiro, versículo 7 ele vai dizer que espíritos imundos de muitos possessos saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Aí, versículo 8 ele vai dizer, e houve grande alegria naquela cidade. Se essa grande alegria estivesse conectada com os milagres visíveis que nós temos aqui no versículo 7, provavelmente Lucas não teria escrito isso. Lucas teria escrito, houve grandes milagres nessa cidade. Houve grandes curas nessa cidade. Houve uma grande alegria nessa cidade. Por quê? Por que ele termina assim, irmãos? Houve grande alegria naquela cidade. Porque a maior transformação não é física, não é visível. A maior transformação é no coração, é quando o pecador ouve a respeito de Cristo Jesus. E o Espírito Santo converte aquele coração de pedra em coração de carne. E ali há salvação, e ali há
plenitude de alegria. É na presença do Senhor que há plenitude de alegria, meus irmãos. É Cristo Jesus no coração. É Cristo Jesus em nosso coração. A verdadeira alegria nasce quando Cristo é conhecido. E eu queria fazer algumas aplicações aqui para nós rapidamente. Deste ponto já vamos caminhar para o outro. Irmãos, talvez Deus não tenha chamado para que você atravesse o oceano. Mas certamente, meus irmãos, Deus já plantou você em algum lugar. Você está em algum lugar. E quem sabe ali no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, na sua vizinhança, na sua família, quem sabe ali seja a sua Samaria. Filipe poderia ter ido para tantos lugares, irmãos. Mas ele foi para Samaria. Quem sabe ali não está sendo a sua Samaria. E a grande pergunta é, se você está em um lugar em que existem pessoas que não professam a mesma fé que você, provavelmente é um lugar hostil, um lugar que se opõe à sua fé. Não é verdade? A grande pergunta é, meus irmãos, não é se o lugar ele é favorável para que nós preguemos o Evangelho, mas é se nós estamos anunciando Cristo ali. Porque Samaria não era um lugar provável para pregar seu Evangelho. Mas quando Filipe desceu para Samaria, ele não fez outra coisa senão anunciar Cristo Jesus. O que nós estamos anunciando para as pessoas? Quem que nós estamos revelando para as pessoas que estão ao nosso redor? Irmãos, pode não parecer, mas Cristo continua fazendo o Evangelho florescer em lugares improváveis. Nós estamos vendo isso, irmãos. Como Cristo faz o Evangelho florescer em lugares improváveis. Em primeiro lugar, pela proclamação fiel da palavra. Mas em segundo lugar, nós vamos ver aqui um personagem novo aqui na nossa narrativa. Esse dito cujo aqui, ele não é brincadeira. Nós vamos ver aqui, irmãos, a segunda verdade de como Cristo faz o Evangelho florescer em lugares improváveis. A primeira nós vimos, né? É pela proclamação fiel do Evangelho, mas a segunda aqui é pelo confronto com os falsos poderes e as falsas esperanças. Versículo 9 até o versículo 13. Acompanhem comigo. Diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus chamado grande poder. Aderiam a ele porque haviam muito os iludira com as mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, diz a palavra de Deus, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres ali, portanto, praticados. É interessante essa narrativa aqui. Então veja, depois que Lucas nos mostra que do Evangelho chegando a Samaria, pela instrumentalidade de Filipe, ele agora apresenta aqui a primeira grande oposição contra o Evangelho, ou contra a expansão da missão de Deus aqui em Samaria. Agora, o que é de nós nos apercebermos aqui, irmãos, é que a oposição, embora nós já temos visto isso, se nós olharmos para trás em Jerusalém, aqui em Atos, mas a oposição em Samaria não acontece através da violência. Acontece através do quê? Do engano, do erro. Iludir as pessoas. Então perceba como é sutil, irmãos, a oposição contra a expansão da igreja do Senhor. O engano tem feito muito mais mal do que a violência. Imagina, irmãos. Então vejam vocês,
Lucas apresenta aqui agora esse novo personagem, chamado Simão. E a palavra de Deus diz aqui que ele iludia o povo com a sua mágica. É dito aqui que ele tinha grande influência em Samaria, ao ponto, irmãos, dele se auto-intitular, ele se auto-intitulava o grande poder, o grande vulto. E se nós formos mais, nos aprofundarmos um pouco mais aqui, na interpretação, é dito que ele era Deus. Ele era uma espécie de Deus. E todo o povo aqui, é interessante nós vermos o contraste, que o povo aqui aderiam a ele porque já havia muito tempo ele praticava essas mágicas aqui, essa ilusão, iludia as pessoas com as suas artes mágicas. Diz aqui o versículo 11, meus irmãos. Mas aí veja o que acontece. Esse homem que se auto-intitula o grande poder, ele se depara com o verdadeiro poder. Versículo 12 nos é dito que, quando, porém, deram crédito a Felipe, aqueles que estavam seguindo o homem que iludira eles, e que se auto-intitulava o grande poder, eu sou o Deus de Samaria aqui, engano todo mundo, né? Ele se depara com Felipe. E Felipe, obviamente, carregava a mensagem do Evangelho. Então ele se depara com um verdadeiro poder. E Lucas faz algo interessantíssimo aqui para nós, porque Lucas constrói aqui, irmãos, um contraste extraordinário, porque o que o Simão está dizendo, ele diz ali no versículo 9, final do versículo 9, insinuando ser ele o grande poder, o grande vulto, o grande Deus. Ele se auto-intitulava o grande Deus. Mas Felipe, é dito aqui no versículo 12, que ele evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Simão chamava a atenção para si. Todo enganador faz isso. Todo enganador quer o holofote para si, quer o crédito para si. Felipe não. Felipe apontava quem tem o verdadeiro poder. Cristo Jesus. Ele sim tem o verdadeiro poder. Aí veja que ele iludia as pessoas. E no versículo 11 dá essa ideia de muito tempo iludindo, porque o versículo 11 diz, aderiam a ele porque havia muito os iludir. Esse havia muito é de forma prolongada, muito tempo enganando as pessoas cegas, sedentas por aquele poder, aquele falso poder, aquela falsa esperança que ele apresentava para as pessoas. Mas veja, quando Felipe chegou com a verdadeira esperança, eles não deram crédito para Simão. Quando o verdadeiro evangelho chega em um lugar em que é praticado o falso evangelho, aquele falso evangelho cai, ele rui, ele não se sustenta, ele não tem base. Felipe chegou apresentando, irmãos, a verdadeira esperança. E Simão também arrogava para si, portanto, um poder que ele não tinha, na verdade, um poder que ele dizia ter aqui. Aí Felipe chegou e proclamou o verdadeiro poder. Tanto é verdade que a palavra de Deus diz que eles creram na pregação de Felipe. E ao crerem na pregação de Felipe, eles foram batizados. E a Bíblia vai mais adiante ainda, ao ponto daquele que se dizia ter o grande poder, se dizia ser Deus, o grande vulto, né, que há muitos anos enganava as pessoas, se rendeu ao verdadeiro poder. E a palavra diz que ele abraçou a fé. Aí a pergunta que fica, e a fé? Abraçou ele? A palavra diz que ele aqui abraçou a fé. Como que não é abraçar? Felipe evangelizava a respeito, versículo 12, do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, quando Cristo reina, os falsos poderes caem. Quando Cristo reina, os ídolos, eles perdem a sua força. E quando Cristo reina, as falsas esperanças, elas são substituídas pelas verdadeiras esperanças. E o resultado é imediato. Foi o que aconteceu. Essas pessoas aqui se converteram, exceto aqui Simão, e é o que nós vamos ver mais adiante aqui nos próximos versículos. Por quê? Porque Felipe dá uma pista importante aqui, Lucas nos dá uma pista importante aqui. Veja o que ele diz
No versículo 13 aqui, é dito que Simão abraçou a fé, ok, e que ele foi batizado. Nós vimos isso na confissão de fé, não é? Foi batizado. Será que ele estava convicto a respeito do batismo dele? Porque na sequência, Lucas vai dizer que ele acompanhava Filipe, mas com qual finalidade? Observava extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Onde é que estava o coração dele, irmãos? Nas curas, nos milagres. Ele estava admirado o que Filipe, ou o que Deus fazia por intermédio de Filipe. Então, ele acompanhava Filipe, ele admirava os milagres, mas o seu coração ainda não tinha sido transformado por Deus, irmãos. Eu gostaria de fazer uma aplicação neste ponto para nós, meus irmãos. Porque, veja, a gente pode aqui, olhando de modo rápido para esse texto, até julgar Simão. E de fato, na verdade, as Escrituras pedem para que nós, tenhamos discernimento, não é? Julguemos com a reta justiça. Mas, irmãos, quantas não são as vezes que o nosso coração se apega a falsas esperanças? Quantas não são as vezes, meus irmãos, que nós confiamos em falsos poderes, ao invés de nos apegarmos, nos agarrarmos e não soltarmos o poder de Cristo Jesus sobre a nossa vida? Nosso coração, meus irmãos, como disse João Calvino, é uma fábrica de ídolos, é uma fábrica de ídolos. Uns confiam em dinheiro, pode ser o seu ídolo. Quantos hoje, que é sábado, mas amanhã, domingo, não vão deixar de ir ao culto para poder servir ao seu Deus, ao seu ídolo? Não sei o que estou dizendo, irmãos. As Escrituras. Nós temos uma convocação do soberano Deus. Não deixem de congregar. A gente só transmite o que a Bíblia diz, irmãos. Outros confiam no poder. Querem construir uma carreira. E isso é lícito, desde que seja dirigido e guiado por Deus. Outros confiam no sucesso. Irmãos, pasmem. Conheço crente que confia até mesmo no ocultismo e misticismo. Eu conheço crente que não sai de casa sem ler o horóscopo. A gente fala de horóscopo, mas quem sabe não tem tantas outras coisas que têm substituído o horóscopo. Não é verdade? E que nós depositamos a nossa confiança, a nossa vida naquilo ali ao invés da palavra de Deus. Mas todas essas coisas prometem aquilo que só Cristo pode oferecer. Todas essas coisas, irmãos, têm pé de barro. Vão ruir. Vão ser destronadas. E é o que nós precisamos fazer. Destronar essas coisas do nosso coração. Porque só Cristo pode nos oferecer e tem a verdadeira paz para nós. Só Cristo tem a verdadeira segurança para a nossa vida. Só Cristo tem a esperança de um futuro melhor que estas coisas transitórias, passageiras e efêmeras deste mundo muitas vezes nos oferecem e nós nos agarramos. Nos prendemos a elas. Só Cristo, irmãos. Veja, o Evangelho sempre vai confrontar o falso poder. O Evangelho sempre vai confrontar a falsa esperança. Porque o Evangelho, ele anuncia um rei, o único rei que pode nos dar a salvação, que pode nos livrar da solidão, que pode nos livrar da miséria, que pode nos livrar, irmãos, de tudo que nós almejamos para a nossa vida neste mundo aqui. Só o Evangelho nos apresenta um rei capaz de nos livrar de nós mesmos. Somente o Evangelho.
Quantas vezes nós não erramos porque nós queremos nos salvar? Nós queremos nos salvar da miséria, então nós trabalhamos mais. Nós queremos nos salvar do isolamento ou da solidão, então nós buscamos uma paixão ou qualquer coisa nesse sentido em qualquer lugar. Quantas vezes nós erramos, pecamos, porque nós deixamos com que a mira do nosso coração seja apontada para o lugar errado, pelo fato dele não estar saciado, deleitado em Cristo Jesus e no Evangelho de Cristo Jesus. Porque só Ele tem a salvação. E ficamos impacientes e ficamos agitados quando a palavra de Deus diz: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós cantamos agora o Deus da salvação. O Deus da salvação. Portanto, irmãos, nós estamos vendo aqui como Cristo faz o Evangelho florescer em lugares improváveis. Em primeiro lugar, proclamando fielmente o Evangelho. Onde quer que eu e você nós estejamos, que nós proclamemos fielmente o Evangelho e somente o Evangelho. Mas também pelo confronto com os falsos poderes e com as falsas esperanças. Que saibamos, irmãos, nos portarmos em lugares hostis e que fazem oposição ao cristianismo com sabedoria e discernimento. Mas em último lugar, nós vamos ver aqui que Cristo faz o Evangelho florescer em meio a lugares improváveis pela formação de um único povo pelo Espírito Santo. Veja comigo os versículos 14 até o versículo 25. Diz assim: ouvindo então os apóstolos, veja que interessante, aí então os apóstolos ouvem que o que estava acontecendo em Samaria, que Samaria então recebeu a palavra de Deus, e eles são enviados para lá. Pedro e João descem para lá, eles oram por eles para que recebam então o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, já vou explicar isso, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, o abençoado oferece dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro, miserável, seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Último versículo. Eles, porém, havendo testificado e falado da palavra do Senhor, eles voltam para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Meus irmãos, então depois de que o evangelho chega a Samaria, de que acontece ali o confronto, não é, com os falsos poderes de Simão, Lucas agora ele nos apresenta o resultado dessa obra. O resultado, veja que o evangelho, como eu falei anteriormente, ele não é apenas, irmãos, para salvar indivíduos. Ele não salva o Carlos, o Hendrick, a Su, não nos salva apenas, mas ele nos salva para formar um povo, uma igreja. E é isso que está acontecendo aqui progressivamente em Atos. Começa em Jerusalém, Judéia e Samaria, e aí a partir do capítulo 3 nós vamos ver as viagens missionárias de Paulo, encerrando lá no capítulo 28. Então Deus está formando um povo, a igreja já não é mais. Lembra que nós vimos aqui, serei o teu Deus e vocês serão o meu povo, quando foi dito isso para a nação de Israel? Agora é a igreja do Senhor, e está acontecendo isso, esses marcos, por assim dizer, em cada fronteira, Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra, formando um povo só. Aí a notícia chega, portanto, do que está acontecendo em Samaria, que eles estão recebendo a palavra de Deus de bom grado, que o Senhor está salvando eles. A igreja ali envia. Eu acho interessante essa palavra enviar aqui, porque todo missionário é enviado por alguém, não é? É enviado pelo Espírito Santo, nós vamos ver isso, quer dizer, quem sabe, se Deus assim permitir, no capítulo 13, né, que Paulo e Barnabé são enviados, mas também enviados pelo Espírito Santo, mas também pela igreja do Senhor, Antioquia. Então, é interessante, Pedro e João são enviados aqui até Samaria.
Mas nesse momento aqui, irmãos, pode surgir uma pergunta. Porque, veja, eles foram enviados e é dito na sequência que eles impunham as mãos sobre aqueles que haviam recebido a palavra do Senhor, que haviam sido batizados, mas agora então iriam receber o Espírito Santo. Mas eles já não receberam o Espírito Santo anteriormente, quando eles creram na palavra do Senhor e foram batizados, porque não é isso que nós cremos, não é isso que nós professamos, não é isso que nós pregamos, que somos regenerados pelo Espírito Santo, e somente assim nós podemos, de fato, ter nossos ouvidos abertos espirituais para que de fato nós nos convertamos. Então pode surgir essa pergunta. Por que agora a menção de que eles vão receber, e veja a expressão, versículo 16, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles. Irmãos, nós precisamos compreender que o livro de Atos, ele registra aqui, ou ele está registrando um momento de transição da igreja na história. Nós precisamos, primeiramente, compreender isso aí. Portanto, este evento aqui trata-se de um evento, um acontecimento isolado na história da redenção. Na história aqui de Atos, que é a história da redenção. O cumprimento de Atos 1:8 está acontecendo de forma progressiva, como eu falei para os irmãos. Jerusalém, Judéia e Samaria, nós vimos aqui capítulo 8, e vai chegar depois aos gentios, aos confins da terra. Então, está acontecendo de forma progressiva. Cristo, em Atos capítulo 1, versículo 8, havia prometido que suas testemunhas alcançariam primeiramente Jerusalém e depois, progressivamente, as demais localidades. E à medida que o Evangelho, então, vai ultrapassando essas fronteiras, Deus vai autenticando cada nova etapa com a expansão da igreja por meio da manifestação do Espírito Santo. Em Atos, nós temos 4 Pentecostes, irmãos. Nós temos Atos capítulo 2, nós temos 8:16, nós temos 10:44 com Cornélio, e nós temos 19, Atos 19, quando Paulo está em Éfeso. Nós temos 4 Pentecostes demarcando, delimitando essa progressividade da Igreja de Deus com a manifestação do Espírito Santo, dizendo assim, ou fazendo-nos entender que a Igreja do Senhor é um povo só. É um povo só. É isso que nós devemos entender, irmãos. Nós não podemos olhar apenas as árvores quando nós pegamos um texto. Nós devemos olhar a floresta como um todo. Em que local esse texto está dentro da história da redenção de Deus? Da metanarrativa de Deus, porque isso é uma narrativa, mas ela está dentro de uma história maior. Aí sim, irmãos, nós fazemos boa teologia. É dessa forma, meus irmãos. Nós não estamos aqui diante de um novo padrão para todas as conversões, mas de um acontecimento histórico que demonstra aqui que existe um só evangelho, um só Espírito, uma só igreja. Porque é o que está acontecendo aqui. Esse povo, por anos, durante anos, eles estavam separados pela hostilidade, meus irmãos. Judeus e samaritanos. Lembram quando houve lá a divisão dos reinos? Reino do Sul, Reino do Norte? Não é verdade? Há muitos anos. Inclusive, os Bonerges lá, os irmãos, não é? João e Tiago, queriam que descesse fogo sobre os samaritanos. Imagina, meus irmãos. Então, o que Deus está fazendo aqui é unindo esse povo de novo, é o povo dele. Eram as 10 tribos que haviam se separado, irmãos. Era o Israel de Deus. Deus está unindo de novo. Vocês são meu povo, vem cá, meu povo. Vem de novo. Eles estavam adorando em lugares diferentes. Eles desconfiavam uns dos outros, rejeitavam-se mutuamente. Mas agora, em Cristo, eles são um povo só. Já não são mais 2 povos, mas um povo só. Existe uma única igreja, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. E é justamente agora, neste momento, aqui no versículo 18, não é? Que Lucas se volta de novo, volta o seu olhar para Simão. Esse abençoado. Ele volta aqui o seu olhar
para Simão, porque Simão, ao ver os apóstolos impondo as mãos e o Espírito Santo sendo concedido, então, pelo gesto dos apóstolos, ele fez o quê, irmãos? O abençoado ofereceu dinheiro. Ele acreditava que a graça poderia ser comprada, meus irmãos. Ele acreditava que o dom de Deus poderia ser comprado. Que miserável! Mas, meus irmãos, não vamos longe. Se você der um Google aí na internet, você vai ver que tem pessoas que ainda cobram, irmãos, pelo dom de Deus, pela graça do Senhor. Ele achava que o Espírito Santo poderia ser manipulado. Ah, irmãos, quantas vezes, quem sabe nós, não tentamos manipular o Espírito Santo? O Espírito Santo não pode ser manipulado. Não pode. Sabe onde é que estava o erro de Simão? Ele achava que estava nas suas mãos, porque ele viu os apóstolos impondo as mãos e as pessoas recebendo, sendo manifestado ali o Espírito Santo naquelas pessoas. Como eu disse, demarcando ali uma nova expansão da igreja, unindo aquele povo em um só em Cristo Jesus. Um só em Cristo Jesus. Ele achava que, de alguma forma, as mãos dos apóstolos tinham poder para que eles recebessem o Espírito Santo. Mas o problema dele estava no coração, irmãos. Estava no coração, não estava nas mãos. Ele queria comprar o dom de Deus. Estava no coração dele. Ele queria manipular o Espírito Santo do Senhor. A graça de Deus não está à venda, meus irmãos. Tudo aquilo que Deus concede à sua igreja é dom. A igreja não é proprietária de nada de Deus. Nada. Meu Deus, chega a ser é ilógico nós pensarmos que nós detemos alguma coisa da parte do soberano Senhor, irmãos. É dom, é graça, é imerecido. É algo que nós não merecíamos. Por isso que Pedro aqui vai afirmar para ele a respeito do coração dele. Ele diz no versículo 21, não tens parte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Mas tem esperança para o pecador. Arrependa-te, Simão. Arrependa-te. Então ele não estava totalmente condenado. Ele tinha a oportunidade de se arrepender. Tanto é que depois ele pede, orem por mim, para que nada disso sobrevenha a mim. No versículo 24 aqui, ele diz, irmãos, Simão queria o poder de Deus. Quem não quer o poder de Deus? Eita, mistério! Queremos o poder de Deus, meus irmãos. Mas ele não havia se rendido ao Deus do poder. Meus irmãos, isso é muito sério. Eu queria concluir porque eu queria fazer algumas aplicações finais. Nós chegamos aqui no final da passagem. E ao chegarmos aqui, no final dessa narrativa aqui, nós percebemos que Cristo continua realizando a mesma obra, irmãos. Percebam, nós estamos vendo o quê? Como Cristo faz o Evangelho florescer em lugares improváveis. Nós vimos, em primeiro lugar, pela proclamação do Evangelho, fiel do Evangelho. Em segundo lugar, pelo confronto com os falsos poderes, com as falsas esperanças. Em terceiro lugar, nós vimos aqui também pela união de um só povo, por meio do Espírito Santo, pela formação de um único povo. E veja, meus irmãos, nada pode impedir o avanço da igreja do Senhor. Nada pode impedir de Cristo Jesus fazer o evangelho dele florescer em lugares improváveis. Deus fez com que Filipe fosse a Samaria e desta forma ele usou o instrumento dele para fazer com que o evangelho florescesse. Eu disse isso na liturgia, meus irmãos, fales, e não te cales. Os resultados não são nossos. É Deus, é Cristo quem faz o evangelho florescer. Independentemente do lugar que você está hoje, porque muitas vezes eu, por estar nesta posição aqui, isso não significa nada. Eu ouço pessoas dizer que o trabalho está assim, está assado, as pessoas são difíceis, isso, assim. Eu sei que são, mas onde tu estás, ô abençoado, eu não vou estar.
Veja a oportunidade que Deus está te dando. E onde eu estou, tu não estará. Por isso que eu sempre digo, aproveite a sua geografia. Entenda a tua identidade. A identidade está conectada com a missão. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Para quê? Para anunciar o evangelho. A nossa identidade necessariamente vai nos levar à missão de Deus. Necessariamente, meus irmãos. E Cristo vai continuar fazendo o evangelho dele florescer. Não tem perseguição que resista, não tem magia de Simão, nem os séculos de divisão aqui, de separação deste povo aqui, vai impedir que Deus, quando ele quer agir, de que o evangelho será impedido. Esse texto aqui, meus irmãos, ele não foi escrito apenas para informar como Deus agia no passado. Ele foi escrito para transformar a maneira de como nós estamos vivendo a nossa vida na atualidade. E eu gostaria de fazer algumas aplicações finais e eu termino. Permitam-me fazer 4 aplicações aqui. Primeira aplicação. Não desperdice a Samaria onde Deus te plantou. Não desperdice. Talvez Deus nunca vai lhe enviar para outro país, mas Ele já o enviou para algum lugar. Você está em algum lugar. Ali, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança. Não é um acidente. Você não está ali por acaso, meus irmãos. Ali, certamente, é um campo missionário que Deus confiou a você, que outro não vai poder fazer no seu lugar. A segunda aplicação. Examine onde está a sua esperança. Veja aqui Simão, irmãos, o que ele procurava? Simão procurava o poder do Evangelho. A esperança dele não estava em Cristo, estava naquilo que Cristo poderia fazer por ele. Então examine onde está a sua esperança. Os samaritanos encontraram a esperança deles no Salvador, em Cristo Jesus. E nós também, irmãos, todos os dias, você e eu, nós somos tentados a depositar, a colocar a nossa esperança em coisas supérfluas, como a confiança no dinheiro, no sucesso, nas pessoas, nas falsas promessas. Meus irmãos, tudo isso passa. Tudo isso vai passar. Não estou dizendo para que nós não cuidemos das coisas que Deus tem colocado na nossa vida. Inclusive a Bíblia diz para que nós sejamos bons mordomos disso. Mas o que vai permanecer é uma coisa só. É Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Terceira aplicação. Ame e preserve a unidade da igreja. Porque é isso que nós estamos vendo aqui. Deus está fazendo os atos do Cristo vivo. Que o Espírito Santo forme um povo só para Ele. Um povo para Ele, meus irmãos. O Espírito aqui uniu judeus e samaritanos, povos separados por séculos de hostilidade. Cristo derrubou essa barreira. Porque muitas vezes nós levantamos barreiras onde não devíamos levantar. Preservemos a unidade da igreja. A igreja é um povo reunido pela graça de Deus, irmão. Às vezes nós esquecemos que a mesma graça que alcançou aquela pessoa, me alcançou aquela pessoa. Quarta, envolva-se na missão. Envolva-se na missão de Deus. Eu acho que essa aqui é uma das mais importantes, que evidencia a minha identidade. Quem eu sou em Cristo Jesus. O Evangelho não chegou a Samaria, irmãos, porque a perseguição foi boa. Então vamos lá para Samaria, porque a perseguição que nós sofremos está tão boa que eu vou descer ali para um lugar improvável, hostil, que existe separação. O Evangelho chegou a Samaria porque havia discípulos, assim como Felipe, que mesmo dispersos, continuaram anunciando Cristo Jesus. Deus continua escrevendo a história por meio da sua igreja, irmãos. Se não for por sua igreja, Deus não vai usar, e Ele de fato pode fazer isso para a vergonha da igreja e para juízo da igreja, levantar ímpios. Levantar ímpios, meus irmãos. Então veja,
A igreja, esse é o rogo que eu faço, irmãos, possamos ter a disposição de Filipe para poder anunciar apenas Cristo Jesus. Cristo Jesus. E que nós possamos aqui, irmãos, à medida que nós sejamos dispostos, como Filipe, para pregar a palavra de Deus, tenhamos a alegria dos samaritanos. Grande alegria chegou naquela cidade, porque o coração foi transformado. Meus irmãos, e que Cristo continue fazendo o Evangelho florescer nos lugares mais improváveis, onde você e eu estivermos. Sejamos instrumentos nas mãos do nosso Senhor. Que ali, irmãos, nós finquemos a bandeira do Evangelho. Não negociemos princípios. Não negociemos valores cristãos. Não nos acovardemos. Não nos rendamos à cultura. Que professemos, irmãos, e muito mais do que professar, que nós vivamos uma vida de acordo com aquilo que nós acreditamos e falamos para as pessoas que nós somos. Com sabedoria, com ousadia, com intrepidez, com coragem. E tudo isso como expressão do amor de Cristo por nós. Porque só assim nós vamos, vivendo uma vida por fé, glorificar o nome dele. Vamos orar a Deus nesse momento, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus por sua palavra. Pai Santo, Pai bendito, como é bom ouvir tua voz. Como é bom saber, ó Deus, que o Senhor age soberanamente, ó Deus, em nossa vida, não somente nos dias tranquilos, mas quizás muito mais, ó Deus, nos dias onde nós somos perseguidos por causa da nossa fé. É ali, Deus, que nós precisamos estabelecer quem nós somos e agir, ó Deus, na força do Senhor, para poder testemunhar do teu santo sacro evangelho, Deus. Ajude-nos, ó Deus, a entender a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus, para que nós, Deus, sirvamos o Senhor em adoração, apesar das mazelas, apesar dos desafios, apesar das lutas que tão tenazmente nos rodeiam, Deus. Ajude-nos a entender que o fato de nós nos dizermos cristãos, seremos isentos dos sofrimentos do tempo presente. Ajude-nos a ver o Senhor em meio às tempestades da vida, em meio ao caos da vida. Ajude-nos a renunciar àquilo que tem tomado, ó Deus, o lugar do Senhor em nosso coração. Ajude-nos a destronar todos os ídolos fracos, frágeis, fontes que prometem, Deus, vida eterna, riqueza, sabedoria, tudo falso, Deus. Ajude-nos a cair por terra, a deixar aos pés da cruz, Senhor. Isso para que nós, debruçados diante do teu poder, nós venhamos a, Deus, a servir ao Senhor, a adorar o Senhor. Ajude-nos a ser santos, como o Senhor é santo. Ajude-nos a ser piedosos, Senhor. Ajude-nos a nos render, a ser consagrados ao Senhor. Ajude-nos a não ver este mundo como um fim em si mesmo, como se fôssemos ficar aqui para sempre. Estamos sempre tristes, cabisbaixos. Que Deus é esse que nós dizemos que nos salvou, mas estamos sempre resmungando, Deus, sempre murmurando, nunca está bom, quando nós devíamos fazer ao contrário e aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Quem sabe tem pessoas aqui que ouviu essa tua palavra, Senhor, e não mudou nada no seu coração, meu Pai. Nos ajude, ó Deus, a sentir as agruras que Cristo sofreu, a sofrer, Deus, como o povo bendito do Senhor, e assim como os teus apóstolos nos capítulos anteriores ficaram alegres, regozijados por sofrerem afrontas por causa do nome de Cristo Jesus. Que geração de mimimi nós estamos vivendo, meu Deus, que não suporta
ser contrariado. Oh, meu Pai, nos ajude a não pensar nessas coisas, mas avançar apesar do que estamos vivendo, do que está na nossa frente, porque a Tua palavra diz que nós não devemos viver por vistas, mas viver pela fé no Senhor, que nos amou, que se entregou e que nos conduz de triunfo em triunfo, de vitória em vitória. Mas que vitória é essa se a Tua igreja muitas vezes pensa só em si mesma, Senhor? Pai amado, nos ajude, ó Deus. Assim como nós vimos no sermão de hoje, que Cristo faz florescer o Evangelho, assim como o Senhor fez na vida do missionário Ashby Green Simonton, que possamos, com intrepidez e coragem também, no lugar onde o Senhor nos plantou, ali, na nossa geografia, frutificar para o Teu reino. Mude o que tem que ser mudado, Senhor. Assim como o salmista orou, nos converta, então seremos convertidos. Nos salve, então seremos salvos. Assim como o salmista falou, Deus, como foi bom ter passado por aflição, para que nós aprendêssemos os Teus decretos. Desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei naquele lugar. Não quando as coisas estão boas, mas naquele lugar, meu Deus, nos ajude. Quando nós estamos no meio do furacão, a ver a beleza e a bondade, a generosidade do Senhor, a oportunidade diante dos nossos olhos, e a não nos calarmos, mas falarmos, Senhor. Ajude a Tua igreja, Senhor. Nós oramos, confiados, Senhor, nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos ter um momento de pós-lúdio, depois nós encerramos o nosso culto.